Olá, eu sou o Daniel Perpétuo E eu, a Tatiane Lamônica. e você está no G-Concast. G-Concast. Estamos no episódio de número 5. Já! Já passou tudo isso. Que delícia! E hoje temos um tema um pouco diferente, porém a gente avisou aqui no primeiro, né, no episódio 0, que a gente traria assuntos como esse, que é o empreendedorismo, né? Então, hoje a gente vai trazer um tema e a gente vai trocar aqui ideias e trazer para vocês esse tema de franquia. Então, acredito que todos já saibam aí, já devem ter pesquisado, visto as nossas thumbs aí, de que a Gecom é uma franquia, né? Nós somos os franqueadores, nós temos a franquia de gestão de condomínios, a gente vai explicar um pouquinho mais como que funciona isso. Mas para além de Gecom, né, é importante que a gente traga aqui alguns dados do cenário nacional. Né? Então, a ideia aqui é, de fato, falar sobre empreendedorismo em franquias. Né? Então, quais os benefícios, as vantagens, o que o franqueado tem, né, de vantagens quando ele decide investir numa franquia. Certo? E também acho muito interessante e oportuno, não sei falar muito demais, né? A gente falar também dos mitos da franquia, né? Com certeza. Porque isso também é o que mais pega, né? Vou comprar uma franquia porque eu tenho dinheiro, quero investir, não vou precisar trabalhar, eu vou ficar rico. Mais Qual ou menos. franquia? Qual franquia que você vai comprar? Me fala que eu quero duas dessa. Exatamente. Então, isso é muito importante também a gente descorrer, né, e falar aqui sobre também, né, doutora? Então, esse episódio vai ser somente a respeito desse assunto, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui alguns dados, né? A gente estuda para vir fazer esse podcast, gente. Não é assim, não é brincadeira, não. Então, eu vou passar aqui alguns dados para que a gente comece, então, esse tema de tanta importância aí para nós. Então, tivemos aqui as fontes, né, da ABF e do Sebrae, que falaram para a gente o seguinte, que somente 5% das franquias, né, de todo o Brasil fecham nos 5 primeiros anos. Isso quer dizer uma taxa de mortalidade muito baixa. Muito baixa. Né? Lembrando que a ABF é a Associação Brasileira de Franchising. De franchising, exatamente. E, ao contrário disso, quem está fora de franquia, ou seja, quem decide empreender, né, por um negócio próprio, né, começar ali do zero. Sem um know-how testado, vamos falar sobre isso? Exatamente. Um negócio, né, sem formatação de franquia, tem o seu negócio fechado no primeiro ano, um índice de 20% de quebra, né? Então, vejam que, assim, aqui os 4 índices vezes maior. São muito discrepantes, né? Então, você tem 5 anos para você quebrar 5% apenas, e, ao contrário disso, só no primeiro ano a gente tem a quebra de 20%. Então, até tem alguns outros estudos que falam que somente 20% das empresas passam da crise do segundo ano, né? É verdade. Então, aí alguns dados para a gente discorrer sobre isso. Muito bem. Esse assunto é maravilhoso, né? Até porque, de uns anos para cá, nós temos visto que o assunto franquia se popularizou demais. Então, primeiro que todo mundo que tem um negócio que anda minimamente bem, ele fala assim, eu vou franquear. Ele quer franquear, né? E aí isso gera também mais insegurança no mercado, até porque no Brasil, diferente de outros segmentos, por exemplo, o advogado, ele tem a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O médico, ele tem o CRM, o Conselho Regional Médico, tem o CRO. Então, você tem órgãos paraestatais, né, que regulamentam essa atividade profissional. A franquia, né, um outro órgão regulamentar, o CRESSE, para os corretores de imóvel. Né? A franquia, ela tem somente a legislação, a lei federal. Não tem essa estrutura executiva ligada ao executivo aí, uma agência, né, regulatória. Então, nesse cenário, as entidades ocupam esse espaço. E a maior entidade no Brasil de referência é a ABF, a Associação Brasileira dos Franchises. Assim como acontece, nós fizemos esse paralelo já nos condomínios, como não tem uma agência nacional de síndicos, que é o Código Civil que impõe. Então, a CONASE ocupa muito esse espaço também, que é a Confederação Nacional dos Síndicos, né? Então, veja, a franquia, ela tem a legislação que norteia essa atividade, dá um status de formalidade
E você preenchendo os requisitos da lei do franchise, que teve uma recente atualização agora, que a primeira era de 94, você está apto a franquear. Agora, isso tudo na prática traz também popularidade, né? Então as pessoas começam a franquear várias coisas, nem sempre aquilo é um negócio viável a ser franqueado. Então, agora falando mais objetivamente, nós temos dois principais modelos aí de franquia, que são as franquias de produtos e franquias de serviço. Então, vou citar aqui um nome. Você tem uma franquia de lanche, as grandes redes aí de lanche. Ele tem a marca do produto, o know-how daquele produto, como fazer, como montar, e ele vende aquilo pronto. Então, o franqueado, ele compra, adquire direito de uso da marca, ele adquire aquele segredo de formatação, os fornecedores cadastrados, selecionados, e ele vai fazer a venda do produto, ele vai ganhar sobre o produto. O serviço, ele tem o know-how de como fazer, como se estruturar, como organizar e vai vender o serviço. Essa é a principal diferença de uma franquia de produto e de serviço. Teoricamente, o produto, você tem todo o trabalho de marketing em ambas elas, obviamente, mas o produto ele acaba sendo um negócio mais passivo, porque a tendência de o consumidor ir atrás daquele produto é muito maior do que do serviço. A do serviço, por natureza, acaba sendo uma venda muito mais ativa daquele que oferece. Por isso que seja por iniciativa própria ou por um modelo de franquia, quem opta em trabalhar com serviço, e aí é o nosso caso da GECOM, mesmo você tendo um know-how, nós vamos falar a diferença de você ter um know-how e você vender o serviço, mesmo você tendo um know-how, você tem que ser muito ativo tanto nos meios de comunicação, de marketing, tecnologia e na sua relação interpessoal, profissional aí, network, para você fazer tudo isso ser visto, para despertar o interesse de quem precisa aquilo. Muito mais do que o produto atrai muito mais isso, né? Até porque o produto é tangível, né? E o serviço não. Aqui eu acho que é importante a gente mencionar, no início da sua fala, a questão da escalabilidade, né? Qualquer negócio pode ser formatado por uma franquia? Sim, a depender da legislação, mas sim. Agora, até que ponto esse negócio ele é escalável? O que a gente quer dizer com isso? Voltando aqui para serviço, né? Esse negócio, ele tem um processo afinado, né? Ele tem, de fato, pessoas à frente que já testaram e aprovaram, né? E deixaram rodando esse negócio, né? Então, tudo isso faz muita diferença na ponta. Porque se a gente falar num negócio e a gente quiser, de fato, trazer essa expansão em formato de franquia, porque tem outros formatos de expansão, né? Mas hoje a gente está focado aqui na franquia. Quando a gente escolhe, né, esse formato de expansão, ele tem que ter sido testado, aprovado, aí erra, volta, né? Então tem que existir esse piloto para quando for vendido, né, quando esse know-how ele for vendido, isso realmente esteja comprovado. Isso, inclusive, é uma exigência legal, né? Nos documentos ali de contrato de franquia, de COF, isso tem que estar demonstrado em números, né? O quanto isso é escalável. E eu acho que uma palavra aqui para que a gente comece a discorrer sobre a franquia de serviço, que é o nosso business, né? Que é o nosso negócio aqui mesmo, é a recorrência. Isso. Então, essa palavra é a nossa palavra-chave de negócio mesmo. Então, trazer a recorrência para os nossos franqueados é o que, de fato, é um diferencial. Porque se a gente falar em franquia de serviço e produto, que é o paralelo que você estava tratando, é justamente isso. Quando a gente fala de produto, a gente fala de estoque, a gente fala de coleções, a gente fala de vários custos fixos ou periódicos, né? De coleção em coleção, por exemplo, né? Nem sempre é todo mês, mas existe uma periodicidade de custo fixo que aquele franqueado, vendendo ou não vendendo, ele tem que se submeter às regras daquela franquia, né? Claro, existem franquias hoje que funcionam muito bem dessa forma. Porém, acaba virando um escoamento de indústria, né, do próprio franqueador, pensando agora de um outro lado, né?
Então, o que a ideia, né, da GECOM enquanto expansão de franquias trouxe é justamente isso, né? Ao contrário de tudo isso, na verdade. É justamente a gente trazer para o franqueado essa parceria, né? Transcorrer esse know-how, né? Transmitir, treinar, capacitar de forma constante, né? Para que ele tenha o know-how suficiente, para que ele seja o expert na ponta e, de fato, ele consiga transmitir tudo que nós temos de suporte. Olha, não tem milagre, não tem segredo. A franquia de produtos e a franquia de serviços, ela vai estabelecer uma dicotomia. Então, assim, ao mesmo passo que a franquia de produto ela é mais procurada pelo consumidor, ela não gera recorrência. Ao passo que a franquia de serviço ela é mais desafiadora para você abrir mercado de consumo, só quando você abre, você tem recorrência. Então, quando nós da GECOM somos contratados, você fica ali 1, 2, 5 anos no condomínio, todo mês recebendo recorrentemente. Se eu tiver uma franquia de lanche, uma franquia de calçado, então o meu cliente vai entrar na loja hoje, vai comprar um chinelo, por exemplo, ele não vai entrar semana que vem e comprar outro chinelo. É muito improvável que isso aconteça, porque é um bem durável. Então, eu não crio aquela recorrência. Então, eu vou ter que fazer uma abrangência maior para vir outro. Ao passo que, uma franquia de produto, eu estou recebendo a nova coleção de chinelo no trimestre seguinte. Vendi ou não vendi? Quando eu assino um contrato de franquia de produto, eu já estou assumindo a obrigatoriedade de receber os pedidos daquela marca, daquela franquia, receber a coleção inteira. Eu tenho um pacote mínimo que eu tenho que receber. Se sobrar estoque, eu não posso queimar esse estoque, fazer um saldão da minha cabeça, porque isso interfere na desvalorização de uma marca nacional ou global. Então, tem todas as questões que são desafios, né? Por isso, uma pessoa fala assim, não pode pensar assim, eu vou comprar uma franquia e dá tudo certo. Não, exige muito trabalho, tanto a de produto quanto a de serviço. Muito trabalho, porque de produto você não tem a recorrência, você tem que trabalhar muito para manter as suas vendas aquecidas. E a de serviço você tem recorrência, mas você tem que trabalhar muito para aplicar o know-how e fazer você ser visto. Então, ambas as franquias exigem muito trabalho. E só complementando agora a questão que você falou, da franquia séria, né? Hoje, com a nova legislação, é necessário e indispensável, como requisito inicial, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, INPI, né? Você tem que ter, no mínimo, 2 anos desse, digamos, projeto piloto, a loja modelo, ou seja, você tem que pôr na prática, você tem que executar aquilo que você está vendendo, elaborando e divulgando. E mostrar que aquilo dá resultado, né? Para depois você poder franquear esse modelo. E esse modelo você vai aprimorando cada vez mais. Você veja nós aqui na GECOM. Cada vez que a GECOM foi expandido com os territórios e com os estados, isso foi trazendo para a gente mais bagagens e nós fomos refletindo isso de modo global na rede. Então, hoje a GECOM já é uma franquia amadurecida, atuando aí em 20 estados, muito mais do que era no segundo ano. E a gente tem agora, além do projeto piloto, vários cases de sucesso, eu posso citar vários aqui, né, mas vou ser injusto, de que aquele franqueado que aplicou, que fez como plano A, não fez a GECOM ali no plano secundário, de fato, ele vive da GECOM hoje. E vive muito bem. Então, isso é muito satisfatório, né? Eu acho que para a gente, de fato, ter essa recorrência, como você falou, não tem muito milagre, né? Então, tem que em busca mesmo, né, do cliente, para que uma vez você indo em busca do cliente, a gente tem essa recorrência por anos. Aqui a gente não está falando de um mês, a gente não está falando de cumprir a meta de 30 dias, de 60 dias, a meta de Natal, a meta de X dia comemorativo, né? A gente está falando de anos de recorrência, que você pode considerar uma estrutura de escritório, você pode considerar uma estrutura familiar, você pode viver GECOM, né? Então, é de fato isso que a gente proporciona, né? E falando um pouquinho de evolução, inclusive vai ser um outro episódio, dando um spoiler aqui, né? Mas ainda dentro dessa pequena temporada, a gente vai trazer justamente sobre essa evolução, né? E isso é franquia. Se uma franquia achar, né? Se franqueadores acharem que uma vez formatada a franquia, ela está pronta, acabada e se vende sozinha, isso está fadado ao
né, ao fracasso, porque de fato não existe isso. As atualizações são frequentes, são constantes, tem que ser. No nosso nicho, né, agora puxando para o condomínio, se nós pararmos no tempo, a gente vai ficar totalmente obsoleto, totalmente desatualizado. Então, o que, enquanto franqueadores, a gente faz? Dia a dia, nós trabalhamos nessa atualização, estudos constantes, especialistas na área, né? Então, se cada franqueado fosse contratar um especialista na área, ele teria que investir muito mais do que ele paga de royalties. Ou seja, a gente não para de aprimorar esse know-how, Exato. Então, assim, a questão toda é sobre números, no fim, porque a conta que o franqueado precisa fazer é pagar os royalties compensa em relação aos serviços que eu tenho em retorno. O que eu quero dizer com isso? Para montar uma administradora do zero, eu preciso de inúmeros profissionais, especialistas na área, né, para dar o que o cliente de fato espera, né, dessa administradora. E tudo isso vai custar mais do que os royalties mensais. Isso é apenas uma ponta. Então, agora falando de condomínios especificamente, eu já vou pedir para você falar de números, porque é interessantíssimo vocês investirem em condomínios e venham, viu? Venha porque o mercado está cada vez mais aquecido. A doutora falou de um ponto que é a estrutura de prestação de serviço. Então, veja, eu, Daniel, eu sou corretor, tenho uma imobiliária e muita gente me procura, por que você não administra meu condomínio? Ah, tá bom. Então, eu vou fazer sozinho. Tá, eu fazer sozinho, eu vou ter que aprender a fazer uma assembleia, vou ter que entender o que é isso, eu vou ter que ter um advogado para me orientar, eu vou ter que ter um contador para ver as questões de contabilidade do condomínio, eu vou ter que ter uma rotina operacional de suporte para esse condomínio, dos funcionários, uma rotina operacional financeira, depois administrativa para atender os moradores. Olha quantas pessoas eu já envolvi nisso. Eu vou ter que ter um sistema, eu vou ter que aprender a homologar esse sistema no banco. Olha isso. Então, e tem outras inúmeras questões, tá? Então, se eu pegar uma estrutura dessa, eu vou ter que ter para o primeiro condomínio. Não tem como eu fazer. Eu vou ser manco. Eu vou ter que ter no mínimo 10, 15 condomínios para bancar essa estrutura, para empatar o meu negócio. Quanto tempo eu vou demorar? Quanto tempo eu vou ter que injetar dinheiro para fazer isso? E detalhe, eu vou ter que ter um recurso extra ainda para pagar os prejuízos, erros, reparações, que vai ser o aprendizado do negócio, porque o negócio novo... E erro, né? É tentativa e erro. Porque, assim, eu não vou trazer um profissional da área especialista em condomínio, eu vou trazer um faz tudo ali. Um contador que faz o meu, faz da padaria, faz porque ele não dá para pagar só ele o valor. Então, ele também vai na tentativa e erro ali. Vai ser novo para todo mundo. Então, olha, eu vou ter um prejuízo, uma imaturidade de serviço profissional. Vou oferecer um serviço que não vai ter uma segurança legal, jurídica e operacional adequada. Isso vai me gerar turnover, vai me gerar problemas, né? E eu vou aprendendo, construindo isso. Ao lado contrário agora, eu vou comprar uma franquia da GECOM, que a GECOM, os fundadores, o know-how deles, o conhecimento, além de ser advogados, há 20 anos faz isso. Então, 20 anos que eles estão em assembleia, 20 anos que eles fazem ata, 20 anos que eles atendem diariamente questões, brigas, conflitos, dúvidas, sugestões e soluções para condomínios. A GECOM tem no seu corpo inteiro, corpo jurídico, que só faz condomínio, o pessoal do departamento pessoal, recursos humanos, que só fazem exclusivamente para a GECOM, só fazem condomínio, contabilidade própria, que só faz de condomínio e associação. Então, olha a riqueza. E são pessoas que já fazem isso a vida inteira. Ou seja, o risco é mínimo. E aí eu pego um contrato, não tem que ter sistema que a GECOM tem, todos esses profissionais, o suporte, atendimento de toda essa galera junto comigo, trabalhando em conjunto. E do meu contrato, eu vou pagar 30% para a GECOM, eu vou pôr 70% no bolso. Eu vou sair pedalando no primeiro contrato. Onde eu compro uma GECOM? Eu quero comprar uma GECOM. É muito fácil. Mas é justamente isso. E o Marco pensando se vai comprar uma ou não. O Marco não tem juízo. Mas é justamente isso. Essa recorrência, ela vem desde o primeiro contrato, né? E eu acho um belo diferencial da gente ressaltar aqui, a ideia é que a gente traga esses paralelos, tá? Para que vocês entendam realmente como funciona. Mas, assim, trazer essa recorrência
Não é num payback de 24 meses, de 36 meses. Não, de fato a gente ter isso desde o primeiro contrato. Agora, qual que é? Muitos candidatos perguntam pra gente, né? Qual que é o payback? Qual que é o meu tempo de retorno aí sobre o investimento? Enfim, é isso que você acabou de mencionar. Depende muito da velocidade de cada franqueado. Eu acho que é importante a gente falar outra coisa aqui. Quando você compra uma franquia, você não está comprando um emprego. Você não está comprando uma vaga de trabalho. Ou seja, esse negócio ele vem pronto, ele vem acabado, ele vem com processos e procedimentos feitos, formatados, com experiência, tudo mais que a gente já falou aqui. Porém, ele depende 100% de dar certo do franqueado lá na ponta. Porque se ele não coloca em prática tudo que nós temos de bagagem teórica, não vai funcionar. Então, sim, existe o trabalho a ser feito por parte do franqueado. Por que a gente até brinca falando isso, né? Que ele não, o franqueado ele não compra um emprego. Porque ainda assim nós temos, né? Ainda hoje nós temos candidatos que vêm achando que, de fato, comprando vai bater na porta dele. Condomínio, vai bater na porta dele. Eu quero aqui o seu serviço. Hoje, né, já temos essa passividade, ou seja, a gente já recebe leads, por exemplo, no nosso site, a pessoa entra no nosso site, manda lá, quer um orçamento. Então, isso já acontece depois de muito trabalho, não é mesmo? Não é de um dia para a noite. Então, isso também o franqueado já leva de brinde, né? Todo esse trabalho, essa construção de até anos. Até a venda passiva da franquia. A pessoa vem e quer comprar uma, né? Exatamente. Então, tudo isso já acontece. Porém, né, existe sim o trabalho que tem que ser desenvolvido pelo franqueado naquela localidade. Porque falando de novo de condomínios, a gente fala sobre relacionamento. Condomínio, você não... Um síndico, né? Ele não vai contratar uma administradora, né? Porque é famosa. Porque ela tem muitos condomínios, enfim. Não. Claro que hoje já tem marketings digitais, né? Hoje tem muitos meios da gente chegar no nosso cliente final, na nossa persona, né? Mas o que a gente vê ainda, e a gente repete isso com constância, é de fato o relacionamento. Então, o franqueado ele tem que ter relacionamento lá na ponta para mostrar para aquele síndico que ele estará à frente, sim, no escritório local daquela cidade, na rua tal, no endereço tal. E que, além daquela estrutura que o síndico poderá contar, ele ainda terá todo o suporte técnico, operacional, especialista no condomínio dele. Então, de fato, um time, né, complementar, exatamente. Um time que se complementa. O franqueado na ponta, junto com o franqueador, dando todo esse suporte. Eu costumo dizer, quando nós desenhamos a franquia GECOM, e nós fizemos isso em casa, foi uma empresa contratada para fazer, nós tivemos 2 cuidados principais. O primeiro é isso. Se eu tivesse conhecimento e network em todas as cidades que nós estamos, eu não precisaria de franqueado. Eu ia lá, colocaria um diretor, um regional, e eu faria tudo sozinho. Porque se o know-how já é meu, se essa equipe inteira já é minha, e eu sei executar há 20 anos, nós que coordenamos tudo isso, então a gente faz. Mas não é essa a ideia. A ideia é pegar o franqueado lá na ponta, o network dele lá, o relacionamento que ele tem lá, a confiança, a credibilidade que ele tem lá. Ele vai abrir essa porta para as pessoas conhecerem a GECOM, e aí sim, todo esse know-how vai convalidar isso. E na prática, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso. Sim. Isso é bacana. E um outro segundo ponto, só para complementar o raciocínio, foi que o franqueado ele só vai pagar os royalties para a gente com o dinheiro que ele receber do cliente. Então, veja, o franqueado compra, investe na franquia, ele faz o treinamento, ele fica lá com a gente uma semana em São Paulo, ele entende tudo, de onde veio a GECOM, o que surgiu, o que faz, aquela aula maravilhosa. E aí, ele conseguiu o condomínio. Quando o condomínio, ele trabalhou no mês, o condomínio pagou ele no dia 10, no dia 20, 25 ele vai pagar os royalties. Então, ele vai pagar a gente com o dinheiro que ele recebeu do condomínio. E se ele não tiver contrato, ele não precisa pagar a gente, não tem royalties fixos. Por quê? Nós quisemos formatar esse negócio para ganharmos
juntos na prestação do serviço. Não pra, então, veja, a GECOM é uma franquia que não ganha do franqueado, ganha com o franqueado. Diferente de várias outras franquias que você tem que comprar catálogo, vendendo ou não vendendo o seu estoque, o seu pedido tem que ter entregue lá, vendendo ou não vendendo, alugando ou não alugando, você tem que pagar os royalties fixos mínimos por mês. Então, na GECOM não tem isso, a gente respeita a velocidade de cada um. Entendeu? E aí a gente faz com que esse franqueado fique à vontade, não fique no desespero de, eu tenho que fazer isso. Não, vai lá no seu processo de amadurecimento, cada um tem uma velocidade, cada um tem uma origem, cada um tem uma experiência profissional, cada um tem um segmento, e você consegue aprimorar isso, estudar no seu tempo, desenvolver, mas a gente tem todos esses modelos na franquia, né? Sim. Do franqueado alucinado, que começa com 80, do um que vai de grão em grão, já está em 10, e tudo isso é muito saudável, é muito gostoso de ver. Sim, é uma evolução constante mesmo, né? Mas deixa eu passar outro dado aqui, que a gente está falando bastante de franquias de produto e serviço, né? E um dado que a Agência Nacional colocou para nós é que o mercado de serviço, franquias de serviço, movimentaram em 2023 uma bagatela de 3,4 trilhões. Não mi, nem bi, é trilhões. É. Então é muito É igual São Paulo, dinheiro. é trimundial. Trilhões. Lembrando que é de serviços, aí não só condomínio, tá? Franquia de serviços, não somente voltado para condomínio. E agora sim, né? Agora, o pera Instituto... um pouquinho. Eu fiquei nervoso agora. Por que você que está nos assistindo, eu sugiro que você corra e invista no mercado condominial? Além de nós já falarmos aqui em outros episódios, que é o mercado que mais cresce, porque um prédio desaba aí a cada semestre por ano, um desastre, mas dezenas, centenas ganham o seu AVCB e fazem assembleia de implantação por dia. Né? E nesse prédio necessariamente vai ter que ter um condomínio. Agora, em números de negócios em condomínios, por favor, doutora. Pois é. Coloque a água na nossa boca. Vamos lá. Em 2024, o Instituto Nacional de Condomínios, o INCAC, gerou o relatório para nós de 520 mil condomínios existentes no Brasil, com um crescimento previsto nos próximos 8 anos de 24%. Ou seja, mais 140 mil condomínios. E é isso. De 520 mil condomínios ativos, digamos assim, quantos se tornam inativos? Zero, né? Zero. Então, não existe essa... Esses são os formais, né? Fora os informais, Fora que não tem CNPJ. informais, exatamente. Isso é o que dá para quantificar, né? E, aí é o que você pediu, né? O quanto esse mercado condominial, aí sim, agora para condomínios, movimentou no último ano. Dá um chute. R$1.000. Tô brincando. Alguns bilhões. 330 bilhões de reais Gente. no último ano. Foi o que movimentou o mercado condominial. A gente já passou aqui outros episódios falando sobre a universalidade de assuntos, né? Desde parte por ano. São exato. 30 bilhões por mês. Exatamente. Quase, né? Um pouquinho menos, né? Porque por 11 daria isso, então, né? São assim, 12. tem condomínios, né? Todos os condomínios, eles precisam de uma universalidade de prestadores de serviços, de empresas para prestar o suporte para esse condomínio, seja na parte jurídica, na parte administrativa, facilities, na parte de engenharia, enfim, são inúmeras frentes que a gente já discorreu aqui e vamos discorrer ao longo desse podcast, né? Mas que o condomínio necessariamente precisa. E o síndico, cada vez mais, precisa ter esse suporte. E é exatamente o que mostra esses números. Agora, tem um dado aí que eu fiz uma conta. Eu adoro conta. Primeiro, eu quero saber onde está a parte dos bilhões da GECOM nesse 330. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Segundo, que é o seguinte. 520 mil condomínios. Esse mesmo índice deu que são cerca de 9.500 administradoras formalmente constituídas. Aqui não estão inseridas os escritórios de contabilidade que fazem ilegalmente a administração condominial. Porque escritório de contabilidade é CRC. Administrar condomínio é CRA, é outra atividade, tá? O escritório de contabilidade ele pode, aí, no máximo, fazer a folha de pagamento dos condomínios lá, dos trabalhadores orgânicos. Mas administrar o patrimônio, aí tem que ser o CRA. Mas, enfim, foi só um parênteses.
Então, se nós dividirmos, eu não vou nem fazer essa conta, 520 mil condomínios por 9.500 empresas, gente, tem concorrente? Não tem. Tem como falar que nós temos concorrente? Nós estamos perdidos, nós não estamos dando conta. Exatamente. É um exército, é um batalhão de condomínios para meia dúzia de gato pingado administrar, não tem como. E as pessoas ainda se agarram, se pegam e brigam no mesmo condomínio. Não precisa. Não precisa. Porque não dá conta. Olha pro lado. Não é verdade? E é impressionante que a gente roda muito esse Brasil, né? Nas nossas franquias aí. Toda cidade que a gente desembarca, é impressionante a quantidade de construções Sim. em andamento numa velocidade frenética. Aí a gente fala assim, olha, mais prédio, gente. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que essa palavra meio que não existe mesmo, concorrência, né? Claro, tem empresas consolidadas há muitos anos e tudo mais, mas tem espaço para todo mundo trabalhar, né? O que a gente faz, o nosso maior trabalho hoje, é de fato profissionalizar, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente ressaltar aqui, porque não é sobre 9.500 administradoras, mas dessas 9.500, quais de fato fazem um bom trabalho para esses clientes finais, né? Para esses condomínios. E administra mais de 50 condomínios. Pois é. Então, você nicha mais ainda. Nicha mais ainda. Então, quem tem, de fato, esse know-how para trazer essa segurança jurídica para o síndico, né? A gente já passou aqui também falando sobre isso. Quem, de fato, faz gestão. Então, a gente vai diminuindo ainda mais, né? Essas 9.500 administradoras. Então, a ideia aqui é, de fato, a gente mostrar o mundo de possibilidades, né? Então, eu acho que é importante também a gente falar isso que você comentou agora há pouco, da velocidade de cada franqueado, né? E a gente falou também sobre a evolução e faz parte da nossa evolução. E do respeito a isso, né? Isso. Faz parte da nossa evolução o acompanhamento disso. Porque assim também, né? A gente tem que pensar de ambos os lados. Quando a gente fala GECOM, né, lá no Nordeste, ou quando a gente fala em GECOM lá no Centro-Oeste, ou, enfim, aqui em São Paulo, a gente tem que falar a mesma língua, né? E esse é um outro desafio da franquia, né? Estabelecer esse padrão e fazer com que os franqueados cumpram esse padrão. Porque o serviço, nesse aspecto, ele é desafiador também, né? Porque cada condomínio ou cada região vai ter ali sua particularidade. E a gente tem que trazer para um padrão, né, que é um padrão seguro, que é um padrão testado, que é um padrão aprovado, que é um padrão rentável, principalmente, né? O nosso episódio é sobre empreender, então aqui a gente faz, claro, por propósito, que a gente já falou aqui, mas a gente tem que visar lucro sim, né? E não tem nada de errado com isso, né? A gente tem que deixar bem claro aqui. Hoje ainda é um estigma falar sobre dinheiro, né? Mas a gente tem que ter isso muito claro quando a gente quer empreender, que o dinheiro ele não é inimigo. A gente tem que tirar essas crenças limitantes da nossa cabeça, né? Que dinheiro é uma solução. Dinheiro traz muita coisa boa. Não é só o dinheiro, mas traz sim. Então, não tem nada de errado em visar lucro, né, com o nosso negócio. E aqui, só para a gente fechar esses índices, né, o IBGE, no último ano, colocou um número de 15% da população brasileira hoje vive em condomínio. Isso a gente está falando de uma população atual de 214 milhões de habitantes. Então, esses números também revelam que cada vez mais as pessoas estão procurando os condomínios para viver. Isso vai fazer com que o mercado seja ainda mais crescente, né? O mercado viva aquecido, né? Isso a gente fala até em venda de franquia. Então, é um mercado muito aquecido porque ele não para de crescer. E se a população continua migrando de uma casa para condomínio fechado, por inúmeras razões, seja por segurança, por controle de acesso ali, né, por trazer essa segurança patrimonial, seja por conforto, por comodidade, por localização, enfim, seja por qualquer motivo, vai fazer com que as incorporadoras elas queiram construir mais, né, e consequentemente, as administradoras também tenham mais trabalho para gerir tudo isso, né? E esses números que a gente passou aqui revelam que, de fato, é um mercado que só cresce.
E nesse cenário, então, a GECOM desponta no Brasil como a melhor opção, porque consegue entregar para esse parceiro sócio franqueado na ponta uma estrutura já consolidada, comprovadamente que dá certo, né? E que funciona desde o primeiro condomínio, porque veja, o franqueado ele vem para cá, ele vai ter tudo isso rodando, funcionando, um treinamento para aplicar tudo isso, ele vai ter que desenvolver esse trabalho comercial na ponta, depois o suporte dessa operação lá na ponta, né? E vai sair com resultado positivo já no primeiro contrato. Por quê? Funciona assim. Vai fazer a prospecção no primeiro contrato. Ele já sabe, quando ele vai levar a proposta lá para o condomínio, quanto vai ser o custo daquele contrato, quanto ele vai pagar de tributação, quanto ele vai pagar de royalties e quanto vai ficar líquido na mão dele daquele contrato. Então, a gente trabalha com centro de custos, contrato por contrato. Então, a franquia não vai deixar ele operar no vermelho, um contrato ruim para pagar um bom. Isso aí é fingir que faz. Então, nós temos essa estrutura. Ao mesmo tempo, ele vai ter toda a segurança técnica e operacional, sem ter que pagar lá na unidade dele um advogado, um contador, um sistema franquia, dá tudo isso e de forma uniforme, com essa segurança para todos os condomínios do Iapoc e ao Chuí. Além disso, ele vai ter também o tempo de amadurecimento para ele poder formar, né, condições de criar essa rentabilidade com 1, 2, 5, 8 contratos, e aí então, com essa rentabilidade, ele preparar uma sala, se ele tiver essa condição, porque tem lugares que vai exigir ali, né? O cliente fala assim, onde você está estabelecido? Então, depende muito da força, né, de investimento do franqueado. A gente não vai exigir que, para você ter uma GECOM, você tem que começar com um escritório maravilhoso. Não, tem gente que sim, que tem essa condição. Melhor, a gente sempre orienta. Né? Mas se o franqueado, não, mas eu já estou em condomínio, eu já sou um síndico, eu já conheço muita gente. Então, começa com 2, 3, pega o dinheiro, o resultado, vai se estruturando, pega uma salinha, começa num coworking. Também tem essa possibilidade de, aos poucos, ele ir amadurecendo e desenvolvendo. Então, isso já aconteceu também aqui na franquia. Então, tudo isso que nós estamos falando para vocês não é achismo. Tudo isso são cases, são franqueados nossos, são vidas envolvidas. Sim. Que aí o franqueado vem, traz a mulher junto, traz o filho. A família inteira hoje trabalha com a GECOM. E ele já mudou para um lugar maior, já cresceu. Sim. Eu acho que aqui a gente pode destacar o acompanhamento, né? É o que toda franquia deveria fazer, né? É ter esse acompanhamento de ponta a ponta. A gente até passa em treinamento, né? Que a gente faz o acompanhamento desde o início. Então, fechou o contrato, a gente já começa o acompanhamento. Aí tem os 3 dias de imersão, que é a imersão mesmo, né? Que a gente vai, tipo, das 8 às 8 da noite. E aí a gente faz essa imersão. E depois é o acompanhamento diário. Tem uma reunião? Aciona. Tem uma proposta? Aciona. Tem treinamento para a equipe desse franqueado? Aciona. Tem visita técnica? Aciona. Então, ele vai sempre nos acionando, sempre que necessário, para o acompanhamento total. Sendo antes da contratação desse cliente, desse condomínio, quanto depois também. Isso, pessoal, gera uma segurança para todo mundo. Gera segurança para o próprio franqueado, que está investindo. Muitas vezes, acontece muito aqui na rede, do franqueado, né? Ele não ser da área condominial. Né? Isso é comum aqui para nós. E a gente fala e repete que realmente não precisa ser especialista em condomínio para você vir e investir nesse nicho, né? É claro que ter uma familiaridade é bom, né? Faz com que o negócio gire mais rápido, mas não é algo necessário, né? Então, não necessariamente você precisa ser um advogado, um contador. Dependendo da experiência, até atrapalha. Exatamente. É viciado. Mas a ideia é que não necessariamente precise ter, então, essa formação técnica. Porque quando você investe realmente numa franquia, você já vai ter esse acompanhamento que eu acabei de mencionar. Né? E isso, ressaltando, não existe um custo fixo, né? Como a gente vê em outras franquias. O que eu quero dizer com isso também? Não existem surpresas. Eu acho que quando você empreende em qualquer nicho, de forma recorrente, a gente tem surpresas.
E o quanto a franquia puder evitar essas surpresas, é o melhor negócio para o franqueado. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso que refaça uma folha de pagamento, por exemplo, né? O síndico solicitou uma correção. Ou, preciso de um acompanhamento na assembleia. Tudo isso, né, em outras franquias, geram custos extras. Quando o franqueado faz o fechamento dele no final do mês, deu negativo. Isso gera uma frustração nesse franqueado. Então, o que a Gecom faz é não ter essa surpresa. E evitar que ele solicite mais auxílio, porque ele vai ter custo. Retrabalhos, sim, agora, a gente veja, evita. Você falou de uma questão muito importante. E aqui, agora, não falando só de franquias de condomínio, eu me envolvo muito também na questão da parte da expansão da franquia, né? Também coordeno essa área e tal. Então, o que eu vejo muitos candidatos perguntando todos os dias, na minha visão, de forma equivocada? Quando você comercializa uma franquia, seja de produto ou serviço, você tem que oferecer para o candidato a circular de oferta de franquia, esse know-how todo, como funciona e a lista dos franqueados. Esse candidato vai entrar em contato com a rede. Qual é a pergunta que eles querem saber? Quanto que você ganha por mês? Quanto tempo que você demorou para recuperar o dinheiro que você investiu, que você pagou na franquia? É só isso que eles querem saber. Tá errado. Tá errado. Cada um é diferente do outro. O ritmo que você vai empregar no seu negócio é diferente, o lugar que você vai fazer é diferente, a experiência de vida, o network seu, o relacionamento seu é diferente do outro. Quando você vai se propor a comprar uma franquia, quando você for analisar e perguntar para uma pessoa que já é franqueada, um colega que vai ser um colega seu, você pode ter as suas dúvidas financeiras, que é curiosidade, né? Mas isso não é fundamental. O que você tem que perguntar para ele? Escuta, o que a franquia colocou aqui de estrutura, você tem? Quando você precisa tirar dúvidas com alguém, te atendem? Quando a franquia fala que te dá auxílio no comercial para você fazer uma visita técnica, prospectar um condomínio, te acompanharam? Ou te largaram na mão, você foi sozinho sem saber o que estava falando? O treinamento que você recebeu da franquia, você teve o conhecimento mesmo do know-how? O que é a franquia? De onde ela veio? O que ela faz de diferente? Por que ela é diferente? Por que ela tem um know-how? Por que ela franqueou? Quando você precisa aqui de refazer um trabalho, te cobraram alguma coisa que não está previsto no contrato? Te negaram que não vai refazer? Quando você precisou ter acesso à diretoria para tratar uma questão mais importante, não operacional, se você passou por algum problema pessoal, de saúde, você foi atendido e recepcionado pela diretoria dessa franquia para olhar com os olhos diferentes do seu caso e você conseguir aí um auxílio no que você estava precisando? É isso que um candidato tem que ver. Porque o resto está no contrato, a franquia está se comprometendo. Sim. A circular de oferta de franquia é o documento em que o franqueador se compromete com o franqueado. A partir do momento que ele aceita aquela condição, ele assina um contrato e ele aceita entrar para a franquia. Aí ele se vincula somente com o contrato. Então, quando ele vai fazer essa prova social com quem está na rede, não é simplesmente perguntar quanto você ganha, isso é muito relativo. Sim. Quantos advogados eu conheço, amigo meu, que um ganha 100 mil por mês, outro ganha 1 milhão, outro ganha 10 mil. E eles são advogados do mesmo jeito, eles têm a mesma habilidade, a mesma habilitação técnica na OAB. Não é a questão de um ser advogado e o outro ser também que eles vão ganhar a mesma coisa. Empreender também é isso. Você pode pegar uma Ferrari e andar 300 por hora. Eu posso pegar uma Ferrari e andar 50. A Ferrari é do mesmo jeito. Entende? Exatamente. Então tudo isso depende, é muito relativo, né? Então eu acho que as perguntas é de fato saber o que está no papel coincide na prática, né? Então tudo isso que a franquia está colocando aqui em comprometimento existe na prática, né? E aí é a prova social que eles tanto buscam. Mas de fato eu acho que as pessoas elas tendem a confundir um pouco, né? E eu acho que esse episódio é um pequeno momento aqui para a gente esclarecer isso, para, de fato, elucidar aí esses exemplos, essas diferenças, né, de franquia de serviço, de produto, o que é a Gecom, né, o que tem de diferente aqui quando um franqueado decide investir, né, e trazer esses pontos aqui
hoje é um canal, né, para que, de fato, a gente, assim como a gente faz para condomínios, assim como a gente tem o objetivo de profissionalizar síndico, de aumentar, né, subir essa régua aí, a ideia é que também a gente suba a régua de empreender, Com né, certeza. de fazer, movimentar esse mercado e realmente mudar a vida das pessoas, né? Quando a gente vê até no último evento de Brasília que a gente foi, presencialmente, inclusive, passou um vídeo institucional da GECOM que a gente ficou meio mexido até, né? Emocionado, Porque no dia a dia, a gente... É tanta coisa, né? Tanto assunto, tanta resolução de problemas, enfim, que a gente não para muito para ver a nossa história, né? E não de dá como conta onde nós chegamos. e Né? de como a gente evoluiu e quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo, né? E quantas pessoas estão envolvidas para fazer tudo isso acontecer e quantas pessoas ainda acreditam nesse projeto, acreditam nesses propósitos que a gente vem repetidas vezes falando, né? Então, eu acho que é isso, é a gente, de fato, ter um negócio rentável, testado e aprovado, com escalabilidade, com processos e procedimentos definidos, mas que, no fundo, de fato, tenha propósito. Hoje a gente não faz mais nada sem propósito. Exatamente. A gente não faz mais nada só por dinheiro, né? E isso, só para a gente ir concluindo aqui, isso conecta pessoas. A gente tem todo esse negócio, né? Tem toda essa franquia voltado para as pessoas. Quando a gente fala de um síndico, de um condomínio, quem é um síndico? É uma pessoa, né? Não é um sistema, não é uma máquina. É uma pessoa que está ali, que tem também os seus problemas, que tem os seus dias ruins. Então, faz parte do nosso negócio também ter essa empatia e ter esse propósito, né? De, embora sim, tem que ser um negócio rentável, mas tem que ser um negócio com propósito também. E isso tudo encaixa perfeitamente na maturidade do franqueador. Que hoje, há um tempo, nós já estamos nessa maturidade, graças a Deus. E quando um franqueador atinge essa maturidade, a franquia decola. Porque, veja, a GECOM, especificamente, não é uma franquia que vive de taxa de venda de franquia. A TIF, a taxa inicial de franquia. Quando você compra uma franquia, você paga uma taxa inicial, que é justamente uma taxa para você ter acesso a esse know-how, essa estrutura. Então, tem franquias que vivem dessa taxa, precisa vender para tampar o buraco. Não. Na GECOM, a recorrência da GECOM, a lucratividade, o resultado financeiro está na operação, ou seja, nos royalties que a gente recebe administrando e fazendo a gestão dos condomínios no Brasil todo. Esse TIF, essa taxa, a gente reverte para a capacitação e transferência do próprio franqueado. Além do treinamento inicial, depois do treinamento administrativo, financeiro, as visitas que nós fazemos em loco nas cidades, o franqueado não fica pagando taxa aérea para a gente ir, não fica pagando hotel para a gente ir, tudo é desse fundo. E quanto mais a franquia fica estruturada, amadurecida, mais a gente, franqueador, fica limitando e sendo mais exigente com a qualidade que esse candidato vem. Então, hoje em dia, não é assim, eu tenho dinheiro, vou comprar uma GECOM, você vai comprar. Não. Nós vamos analisar aqui se o seu perfil de empreendedor está condizente com os desafios que a franquia de serviços de administração de condomínio exige. Então, você vai vir aqui com a mentalidade que você vai comprar e vai sair já sendo empregado da franquia e ganhar dinheiro? Não. Vai dar dor de cabeça para a gente. Não é essa a mentalidade. Agora, não, eu já sou do ramo, quero empreender, mas não quero ter uma estrutura individual, quero já ter uma estrutura igual a de vocês, que vai ser a minha. Legal, vamos juntos. Então, hoje nós também temos já uma estrutura de rede muito consolidada, uma maturidade empresarial e de franqueador, que nós conseguimos fazer uma seleção bem feita para que venham pessoas cada vez mais que agreguem. E aí, aquele índice inicial, já para fechar com chave de ouro, que você tem de 5, isso despenca. Sim. Porque daí nós juntamos a fome com a vontade de comer. A pessoa que vem pronta para montar na janelinha de uma estrutura já rodando, um trem a milhão, que ela vai fazer parar no ponto dela e aproveitar também todos os benefícios. Exatamente. Hoje a gente tem aí a oportunidade de fazer, de fato, essa análise de perfil, né? Porque, claro que no início de toda a franquia,
isso é relativizado, né? Mas hoje Pra criar não corpo, mais. né? É, Exatamente. hoje não mais. Então, hoje a gente já rejeita franqueados, né? Aliás, candidatos à franquia, justamente por não coincidir com tudo isso que a gente está falando. Não coincidir com o modelo, não coincidir com a proposta, não coincidir, de fato, com o perfil nosso, né? Com certeza. Com o modelo de negócio. Então, isso é vantagem para o nosso franqueado que já está na rede. Porque todo mundo, acabei de falar aqui, né? Todo mundo leva o nome GECOM igual. Então, se a gente hoje não toma esse cuidado de trazer um franqueado de fato qualificado, prejudica o outro que já está na rede e que está qualificado, né? Então, a gente pensa também sempre aqui, a gente pensa no global. A gente pensa, de fato, no que nos nossos franqueados têm de benefício com isso, né? Então, até para homologar parceiros, por exemplo, né? O que o meu franqueado vai ter de benefício com isso? Então, aqui a gente tem, de fato, hoje já essa maturidade empresarial, como você disse, e isso traz benefício não para nós somente, mas para toda a rede. Porque uma vez tendo essa maturidade, a gente consegue transmitir isso com mais clareza, né? Então, isso tudo aqui para dizer para vocês, explicar, né, um pouquinho de como funciona aí a franquia GECOM. Então, só para fechar aqui a nossa conclusão desse bate-papo, eu sou super a favor de investimentos na área de franchising, mas acredito que os candidatos eles devem se aprofundar um pouco mais na hora de escolher. Primeiro, escolher o mercado, né? E eu sugiro muito o mercado condominial, pelas explicações que nós já demos aqui. E depois disso, não se preocupar somente quanto ganha um franqueado da rede, mas simplesmente, principalmente, né? Principalmente, você ir buscar e visitar o suporte de estrutura, de fiscalização, de apoio, de entrega e de transferência contínua desse know-how oferecido. Então, para você não ter problema, eu sugiro que você nos contacte e venha para a GECOM, que vai ser um prazer falar com você e ter você aqui na nossa grande família, não é isso? É isso. Então, fechamos o nosso 5º episódio e até o próximo. Valeu! Tchau, até lá. tchau!